Nós temos vários tipos de disjuntores. Por exemplo, os disjuntores unipolar. É indicado para circuito com apenas uma fase, como os circuitos de iluminação e tomada, sistema monofásico, fase de 127 ou 220 volts. O monopolar é o disjuntor que só aqui esse aqui nós temos o desenho de um tripolar. Ele recebe 3 fases. O monopolar recebe uma fase só. O disjuntor bipolar é indicado para circuito de 2 fases, como chuveiros elétricos, com sistema bifásico de 220 volts cada fase. O disjuntor tripolar é indicado para circuito de 3 fases, com 220 volts ou 380 volts cada fase. Então aqui nós temos basicamente 3 tipos de disjuntor: o disjuntor térmico, o magnético e o disjuntor termomagnético. Então o disjuntor térmico ele funciona só através da variação de temperatura. O disjuntor magnético ele funciona através da variação da magnetização dos polos. E o disjuntor termomagnético é o mais utilizado. Hoje em casa a gente utiliza o termomagnético, ele tem a função de curto-circuito e sobrecarga. Esses aqui, o térmico, ele atua com sobrecarga e o disjuntor magnético com curto-circuito. Então, o disjuntor termomagnético já atua das duas formas, tanto o monofásico, o bifásico e o trifásico, que é a quantidade de fases que ele recebe. No disjuntor se passa somente fase, não passa neutro pelo disjuntor, tá? Nós vamos ver no desenho de um painel elétrico ali como que é a ligação. A gente não passa o neutro pelo disjuntor, somente as fases, que é os condutores carregados. Os disjuntores também são divididos por categoria. A norma que regulamenta as curvas características do disjuntor é a norma BNT NBR NM 60898. Os disjuntores para proteção sobre corrente utilizados em instalações domésticas, por exemplo, possuem basicamente 3 tipos de curvas. Nós temos a curva B, curva C e a curva D. Desculpe, Heitor. Tá um fogo ali no trevo de Itaúna ali, a fumaça está vindo aqui. Ô, Leri, Oi? perguntar, pro chuveiro tem que ser bipolar? Se ele for em 220, sim. Se você Ah, for tá. alimentar ele em 220. Se for em 127, como você só pode passar fase no disjuntor, então você vai colocar um monopolar para passar essa fase e a outra vai direto no neutro. A Porque lá outra em casa eu terminal. coloquei. Eu tô montando um painel lá, quer dizer, a parte ali tá praticamente pronta já, né? Acabou já. Aí, né, colocou, foi bipolar no chuveiro. Se ele for 220, é bipolar que você tem que colocar. É, chuveiro 220, é. Aí tem que ser bipolar. Porque o que acontece? Se fechar um curto, suponhamos para a terra, você colocar o mono, vai que está fechando curto na fase que você não protegeu. Vai derreter tudo. Entendi. Então você tem que proteger as duas fases. Tá? A diferença de preço é grande, viu? Com certeza. É Nó? muito grande. Variação de Acho que marca é. também. Eu comprei por R$ 10 O o mono, normal, né? O Nofasco, o bipolar foi 67, acho. é bem mais caro. Marca fala muito também, tá? A marca do disjuntor também fala muito, a questão de preço. Aí você tem que observar a questão dessas letras, ao tipo de curva de atuação dele. O que quer dizer essa curva de atuação? É o tempo que ele vai demorar para disparar. Nós vamos ver mais para frente aqui. Essas curvas definem basicamente o tipo de carga elétrica que o disjuntor irá proteger e o tempo de atuação do disjuntor. Analisando de outra forma, as cargas elétricas resistivas têm comportamento diferente das cargas indutivas. E uma das principais características que as diferem é a corrente instantânea, que surge no momento do acionamento dessas cargas. Essa corrente instantânea é a que define qual a curva do disjuntor. Lembrando que essas características de curva instantâneas
significa um aumento abrupto da corrente no momento que o circuito é energizado. Ih, travou. Tem alguém escutando aí, gente? Ah, não, travou mesmo. Travou tudo. Sobre as curvas agora. Aí, Voltou voltou. para a curva B. No disjuntor Voltou. Travou de novo. nominal. Oh, Então, travado esse aí. oi? Travou? Eu estou escutando travando. vocês. Daqui a pouco não escuta nada. Travou umas 2 vezes aí. Voltou a escutar? Agora Aham. voltou. Voltou, né? A luz aqui em casa que deu uma piscada, tá achando que achei que ia acabar a energia. Pode ter sido por causa disso. Tem que pagar energia Então, aí, viu, filho? tem que pagar, né? Só. Uai. Veio no fogo chegando aí também, pagar o fogo. Daqui a pouco tá chegando mesmo. Fica esperto aqui, que senão. Vocês escutaram até que parte que eu falei? Tá falando do disjuntor aí. As curvas do Esse é- disjuntor. Isso, na curva, isso. Tá, Então, nós temos as curvas dos disjuntores, né, que determina qual o tipo de carga que a gente vai utilizar, o tempo de atuação de carga a carga, e independente do disjuntor que é, se ele é mini disjuntor, que esse a gente utiliza em casa, se é o disjuntor maior, se é um disjuntor de média, todo disjuntor tem uma curva específica para cada tipo de carga, para o tempo de atuação dele. Então, nós vamos falar sobre o tipo B. Lembrando que a gente tem o tipo B, C e D. O disjuntor de curva B Boa noite, professor. Boa noite. O disjuntor de curva B com a corrente instantânea suportada será de 3 a 5 vezes a corrente nominal. Logo, se tivermos um disjuntor de 10 A, ele irá suportar uma corrente instantânea de no máximo 50 A. Então, o que quer dizer? No disjuntor de curva B, eu tenho o meu circuito trabalha com 10 A. Só que na hora da partida, normalmente os equipamentos ele dão um pico na corrente. Ela eleva muito, principalmente caso de motores, resistência, essas coisas assim. A corrente dá um salto. Então, esse tipo de disjuntor, ele comporta de 3 a 5 vezes sua corrente nominal. Então, se ele é de 10, ele pode dar um pico até 50, porém, num determinado tempo. Se passar o tempo, por exemplo, de 0,1 segundo, ele desarma. Às vezes acontece no chuveiro. Você liga o chuveiro e vai cair tudo. Pode ser que você está utilizando o disjuntor de curva errada, ou pode estar em curto, ou pode estar mal dimensionado. Esse disjuntor é utilizado para realizar a proteção de cargas resistivas, como chuveiros elétricos, aquecedores, proteção de tomadas de uso geral, tubos e assim por diante. Uma falha muito grande que a gente tem no mercado, hoje aqui, vamos falar que está um que está mais próximo, mas isso acontece no Brasil inteiro. Você chega num lugar para comprar um disjuntor, eu quero um disjuntor de 50 amperes. Eles vão lá e te sapecam de curva C. Tem um tempo de atuação diferente. Então, assim, você não está totalmente protegido. Igual, Guilherme, você pode olhar o seu disjuntor e provavelmente ele é curva C. E sendo que o ideal para proteger chuveiro é o de curva B. Eu nem sabia disso, não. Agora eu fiquei Agora sabendo. Vou até perguntar pra mim lá. Tem essas questões. A gente tem que usar o disjuntor de acordo com a carga que a gente vai utilizar.
Porque dependendo do que eu vou colocar, se eu coloco um disjuntor para proteção de motor, para ligar um chuveiro, ele vai derreter tudo, a fiação derreter tudo e talvez nem abra ele. Demora muito tempo para abrir, para disseccionar o comando. Então, assim, nessas questões que a gente diferencia um bom profissional, de uma instalação boa, uma instalação mais ou menos, a gente tem que adequar de acordo com as normas. Uma corrente igual a 3 vezes a corrente nominal é passada através de todos os polos a partir do estado frio, ou seja, a partir do início. Assim sendo, o tempo de abertura deve ser maior ou igual a 0,1 segundo. Então, se for menor, se o tempo de abertura for maior que 0,1 segundo, ele vai desarmar. Uma corrente igual a 5 vezes a corrente nominal passará através dos polos a partir do estado frio. Nesse caso, o disjuntor deve atuar em um tempo menor que 0,5 segundos. Então, para a corrente de 3 vezes a corrente nominal, ele tem que passar de 0,1 segundo para poder atuar. 5 vezes a nominal, ele tem que abrir com menos de 0,1 segundo. Tá entendido essa parte? Ok. Bacana. Curva do tipo C. A curva do tipo C será mais robusta em relação à capacidade suportada. Essa corrente instantânea ela irá suportar de 5 a 10 vezes a corrente nominal da carga. Ou seja, enquanto o outro lá, o de curva B, que é para chuveiro, suportava de 3 a 5 vezes, esse aqui comporta de 5 a 10 vezes. Então vai gastar o dobro de tempo para abrir. Então, se dá tempo de uma fiação derreter, pegar fogo, fechar curto, assim por diante. Queimar o equipamento. Utilizando, por exemplo, o exemplo anterior, um disjuntor de 10 amperes suportará uma corrente instantânea de até 100 amperes. Então, ou seja, o seu chuveiro lá, ilusoriamente, o chuveiro consome muito mais, tá? Vamos supor que ele consome 10 amperes. Se ele chegar a 50, se você colocar o disjuntor de forma certa, ele vai abrir. Agora, se você colocar o de curva C, ele vai esperar chegar a 100 amperes para poder abrir. Tá? Então, assim, a fiação que você calcula foi para 10 amperes, ou mais um pouquinho, geralmente a gente coloca uma porcentagem, seria de uns 20 amperes, ou 60 amperes, por exemplo, na corrente curto-circuito. Ele vai chegar a 100 amperes. É muita coisa, é o dobro da corrente. Então, se dá um estrago bacana. Por isso que a gente tem que sempre utilizar os disjuntores de acordo com a sua classe de operação, sua classe da curva de operação. Esses disjuntores serão utilizados em proteção de cargas indutivas, que exigem corrente de partidas medianas. É o caso de motores. Outro exemplo prático é o ar-condicionado, motor de bomba de piscina, reatores de lâmpadas fluorescentes, bombas de poço artesiano e cargas indutivas similares. Comparando com a outra lá, uma corrente igual a 5 vezes a corrente nominal é passada através de todos os polos a partir do estado frio, ou seja, a partir do início. Ele estava desligado, você ligou ele, aí vai passar uma corrente de 5 vezes a corrente. Sendo o tempo de abertura deve ser maior que igual a 0,1 segundo. Então, assim, ele vai abrir, porém, com um tempo maior do que 0,1 segundo. Se a corrente for 10 vezes a corrente nominal, que passa por todos os polos, esse disjuntor tem que abrir com menos de 0,1 segundo. Se for 100 amperes que for passar nele, menos de 0,1 segundo ele tem que abrir. Então, assim, é muito rápido a atuação desse disjuntor. Nós temos também o disjuntor de curva D. A curva do tipo D terá, por sua vez, a maior capacidade de suportar essas correntes instantâneas. E nesse caso pode ser entre 10 a 20 vezes a corrente nominal. Utilizando novamente o nosso exemplo, teremos que um disjuntor de 10 amperes suportará então uma corrente de até 200 amperes.
de corrente instantânea. Esse disjuntor será utilizado, por sua vez, na proteção de grandes cargas indutivas, onde com motores de grande porte e transformadores mais robustos. O exemplo são as máquinas de solda. Uma corrente, comparando lá igual os outros exemplos, a gente comparando o tempo de abertura dele, se ele passar uma corrente 10 vezes a corrente nominal, o tempo de abertura dele tem que ser superior a 0,1 segundo. Depois disso, ele pode abrir a qualquer momento. E passando uma corrente de 50 vezes a corrente nominal, o tempo de abertura dele tem que ser menor do que 0,1 segundo. Então, assim, é bem rapidinho também, mas com a corrente bem mais alta. Vamos supor, você pegar um disjuntor curva D e instalar lá no chuveiro, você vai ter um problema bem complicado. E pode ser que ele nem desarma o disjuntor e você vai torrar essa fiação toda. Talvez ele não abra pela sobrecarga, mas sim pelo curto-circuito. Então, assim, a gente sempre atentar pelos 3 tipos de disjuntor. Tipo B, normalmente para cargas resistivas, chuveiros, elétricos, tomadas em geral, todas as tomadas da sua casa você vai utilizar o tipo B. O tipo C, você vai utilizar mais para motores, né? Cargas indutivas, com correntes medianas, o motor do portão eletrônico, alguma coisa assim, o ar-condicionado, ventilador. E o tipo D você já vai utilizar para motores mais pesados, para motor de bomba, máquina de solda, assim por diante. Para transformadores, assim por diante. Entendido a parte de disjuntores? Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Como que você identifica essa questão do A, B, C aí? Você pede lá, tem como você olhar no disjuntor mesmo que está escrito? Como que é? Sim. Tá vendo a imagem aqui no cantinho? Esse disjuntor aqui é classe C, 20 ampere. Ele vem com um C20. Se ele fosse de classe Ah, B, ele tá. vinha um B20. Se fosse classe D, Ah, um não, D. tranquilo. Tranquilo? Ele sempre Só vem para me dessa ver forma. lá. Isso é normatizado. Não, tranquilo, aí é fácil de achar. Se não tiver na lateral dele aqui, tem uma especificação dele também, porque tem várias outras coisas que você tem que levar em consideração. Corrente curto-circuito, corrente nominal, tudo assim. Mas basicamente é isso o disjuntor. Então vamos falar agora um pouco sobre os DPS. Você sabe falar o que é um DPS? E para que serve? Já ouviu falar? Vocês têm em casa? Sim, os DPS são dispositivos de proteção contra surtos atmosféricos, ou seja, descarga elétrica, raio, assim por diante. Esse dispositivo de proteção contra surto é uma espécie de disjuntor que se desliga, desarma, né, quando é percorrido por uma carga elétrica produzida por um raio. Existem 2 tipos de DPS, o de classe 1 e de classe 2. Esses DPS são instalados dentro dos quadros elétricos ou existe DPS que a gente coloca no poste também. A função dele é quando chega uma descarga elétrica nele, ele desvia essa descarga elétrica para o condutor terra ou neutro, dependendo da instalação. O mais aconselhável é utilizar para o terra, porque é o caminho mais fácil que tem o mais fácil para o escoamento da descarga. Falando um pouco sobre a classe 1, é indicado para locais sujeitos a descargas de alta intensidade, sendo a rede elétrica aérea exposta diretamente diretamente à incidência de raio. É instalado na entrada da rede local. Ou seja, você instala ele lá no poste, ou depois do padrão ali, você instala um classe 2. Geralmente ele fica no poste, a rede da CEMIG tem um punhado desses DPS, que a gente fala protetor de surto.
classe 1, né, desculpa. Os classes 2 é indicado para locais com rede elétrica interna, é embutido ou subterrâneo, e é instalado diretamente dentro do quadro de distribuição. São regulamentados pela BNT NBR NM 60898 e NBR IEC 60947-2. Essas normas, como eu falei com você, a NBR 5410 sempre busca outras normas para adequar a sua norma. Então, assim, tá tudo entrelaçado, todas as normas. Não tem uma norma que fala de uma coisa diferente da outra, sempre interligadas. O DPS é um dispositivo parecido, instalado exatamente como um disjuntor. Muitas pessoas às vezes até confundem, né? Esse equipamento. Ele é instalado na caixa de distribuição geral, ou QDG, quadro de distribuição geral, ou entre o equipamento e a tomada de energia, DPS, que são os casos DPS individuais. A gente também pode classificar eles como DPS coletivo ou DPS individuais. Os que a gente instala dentro do quadro no QDG, que é o quadro de distribuição geral, a gente considera ele como coletivo. Ele vai proteger a instalação inteira. E existem os DPS que a gente coloca em cada equipamento, individualmente. Então, eu tenho um computador, eu coloco um DPS para ele. Eu tenho uma televisão, eu coloco um DPS para ele. Dependendo do modelo disponível, cuja função é proteger diretamente a rede elétrica interna ou o equipamento contra uma sobrecarga, pulso de alta tensão, oriunda de um surto atmosférico ou raio externo conduzido através da rede propriamente dita e descarregá-la diretamente para a Terra. Esses modelos de DPS, como já dito, são instalados diretamente nos QDGs, onde entram a fase ou as fases, né? No caso, por exemplo, se na sua casa chega 3 fases, você vai colocar 3 DPS de fase e 1 de neutro. E se for só um, você vai colocar só 1 de fase e 1 de neutro. E um lado é o neutro incluso. E do outro lado são conectados diretamente os condutores, cabos direcionados à haste de aterramento. Aqui nós temos um esquema de ligação. Nós temos aqui a fase R e ST, né, as 3 fases, mais o condutor neutro. Então, aqui tem a simbologia do DPS. A gente vai pegar a fase R, passar por um DPS, interligar ao terra. A fase S, pegar a outra fase dele, ligar no outro DPS. Do outro lado, ligar ao terra. A fase T é a mesma coisa, em outro DPS ligar ao terra. E o neutro, pegar o DPS, ligar ele no DPS e ligar no terra. Em casos que não tenham terra, a gente pode ligar o neutro. Mas o aconselhado é toda instalação ter um terra, um aterramento. Até mesmo porque no padrão CEMIG ele já vem aterrado, né? É obrigatório ele ter o aterramento. Ele já sai dele com o aterramento. Então é só levar ele até o seu quadro de distribuição. Outra maneira aqui é quando, igual eu falei com vocês, o neutro da CEMIG é aterrado. Então é a mesma coisa de você interligar. Porém é aconselhado você separar esse terra e levar ele no DPS. Nós vamos falar sobre aterramento também, sobre os tipos de aterramento, e vocês vão entender melhor. Aqui embaixo aqui tem a forma de ligar ele. Então aqui nós temos o disjuntor geral, que vem da CEMIG, né? Tem o neutro, tem um sistema de aterramento que dentro do padrão CEMIG, o neutro tem que ser aterrado dentro da sua caixa de medição. O neutro vem até um DPS. As fases vão passar por um disjuntor geral dentro do seu QDF. Paralelo a essa chave, a esse disjuntor, depois do disjuntor você coloca os DPS em paralelo com o disjuntor. E depois desses DPS, você vai ligar no DR, que nós vamos ver mais para frente também, que é o dispositivo diferencial residual.
Depois disso tudo, você passa ele para os demais circuitos, que são os outros disjuntores. Os DPS individuais, o DPS individual específico para cada equipamento, como é o caso do computador, modem, telefone sem fio, e telefone sem fios. É só ligar na tomada e conectar o PC de telefone ou o modem. Então esse aqui é endpoint, ele é fim de linha. Você colocou na tomada e pluga o seu computador nele. Ele tem a mesma função, ele tem uns varistores aqui, quando chega a alta tensão vindas da descarga atmosférica, ele conduz a essa alta tensão essa alta carga, essa alta corrente, alta tensão, né? Cada um fala de uma forma, conduz ele para o terra. Alguma dúvida sobre os DPS? Agora já começa a dificultar um pouco, né? Muita sigla, DPS, DR, disjuntor. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês falam aí. Vão me falando se vocês estão aí também, que às vezes eu fico falando aqui, não vejo ninguém. Estamos ouvindo, sim. Vê, né? Também Sim. tô ouvindo. Bacana. Vamos falar agora sobre os DPS. O DPS são os DR, né? Dispositivo diferencial residual de alta sensibilidade. O disjuntor DR, ele também é um disjuntor, é considerado como disjuntor, possui uma função básica que é acusar e desarmar o circuito em que está empregado, caso ocorra uma fuga de corrente, seja por curto-circuito e acionamento de sobrecarga, ocasionando sobrecarga, ou também em casos simples como cabo desencapado, esteja dando fuga para massa ou em algum lugar da edificação, ou uma pessoa levar um choque nesse local. Então, se deu uma fuga de corrente nele, ele vai detectar essa fuga de corrente e vai desligar o circuito. Tá? Esse dispositivo possui um núcleo toroidal, ou seja, circular, né? Parecendo uma bolachinha, em seu interior, ou seja, um anel de ferrite, e então são enrolados os cabos a serem monitorados. Sendo assim, quando a quantidade de corrente elétrica que entra for igual à corrente que sai, o dispositivo permanece no mesmo estado, armado. Porém, quando a corrente que sai for menor do que a grandeza que entrou, o dispositivo entende que há uma fuga elétrica. Então, um outro ponto do dispositivo amplifica o sinal e realiza uma comparação do valor de fuga, onde se o valor for acima do projeto, DR, ele irá desarmar e cessar a passagem de corrente em todo o circuito. Essa corrente projetada em DR geralmente é aproximadamente 30 mA. Deixa eu só... eu esqueci de colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo a imagem dele aqui rapidinho para me mostrar para vocês. Então, o DR funciona dessa forma. Eu tenho um núcleo toroidal, que ele é redondo, onde os meus cabos passam aqui dentro. Como eu posso falar assim, que a corrente que sai e a corrente que entra são iguais, então a minha diferença é zero. Se a minha diferença for zero, eu não tenho corrente nesse circuito, ele não gera corrente aqui para mim, ele não dispara o gatilho. Mas se a minha corrente que entra for diferente da que sai, quer dizer que essa corrente está indo para algum lugar. Então,
eu vou ter uma diferença de potencial aqui, vai me gerar um fluxo magnético aqui, uma tensão elétrica, vai passar pelo amplificador, pelo comparador, né? Aí ele vai comparar, falar, a tensão que está aqui é 200 miliamperes. Não precisa abrir. É 300 miliamperes. Opa, vou abrir. Ele vai dispare e abre o circuito. Desliga tudo. Do circuito que estiver ligado para frente não tem energia mais não. Ele desliga tudo. Então qualquer fuga que tiver na escala de 300 miliamperes, você tem de 300 miliamperes e 30 miliamperes. Em residência é utilizado os 300 miliamperes. Isso é normatizado. Esse aqui é o DR, é um dos modelos, né? Esse aqui é um monopolar, apesar dele parecer ser bipolar, mas o que acontece nele? Eu tenho que ligar o condutor neutro, tem que passar por ele, e o condutor fase tem que passar por ele. Eu tenho que passar os dois condutores neutros, para ele poder monitorar se há fuga ou não. Ele possui um gatilho aqui de teste, que uma vez por mês, de acordo com a norma, você tem que apertar esse gatilho, testar ele, ver se ele está acionando, para ele não ficar travado. Se alguém tomar um choque, ele tem que desarmar. Alguns modelos possuem uma indicação aqui, vermelho está armado, verde está desarmado. No mais, esse aqui é o desenho dele. Deixa eu voltar lá para o... Eu fechei o trem tudo. Desculpa aí, turma, fechei, foi tudo aqui. Então, voltando os DR aqui, igual esse modelo aqui não tem o indicador, só possui o botão de teste. Esse aqui é um tripolar, ele tem um condutor neutro e tem as 3 fases que você tem que passar nele. Os DRs ainda possuem sua parte frontal, um botão de teste. Esse botão deve ser pressionado todo mês para verificar se o dispositivo está funcionando, de acordo com o projetado. Então você apertou ele, a chavinha vai cair, vai desligar o circuito inteiro. Esse é o teste que você tem que fazer todo mês. Os DRs foram inventados para salvar vidas, a serem eletrocutadas. Ou seja, para evitar que as vidas sejam perdidas, as pessoas sejam eletrocutadas, tenham problemas por causa da eletricidade. Sendo assim, sua empregabilidade em circuitos é tão favorável quanto a instalação de disjuntores simples. Os DR são capazes de detectar correntes de fuga muito pequenas e atuarem em frações de segundos, e isso é uma tarefa muito difícil para os disjuntores comuns. Na norma NBR 5410, existe um item, o 5.1.3.2.2, que fala exatamente sobre os DR, suas aplicações e resistência. Vejamos as características dos quais que devem receber essa proteção. Os circuitos que possuem pontos de utilizações em locais que contêm chuveiros, banheiras, torneira. Então, ou seja, cozinha, banheiro, área de serviço, né? Áreas úmidas, é obrigatório ter, no circuito dele é obrigatório ter o SDR. Circuitos que contenham tomadas na área externa, suponhamos na garagem que dá para a área externa, é obrigatório ter, porque você pode jogar uma água nela, pode tomar um choque ali. Tomadas que tenham, circuitos que contenham tomadas internas, porém que possam alimentar aparelhos na área externa. Suponhamos que você tem uma sala, na porta de sua sala tem uma tomada lá. E você vai puxar uma extensão para cortar uma grama, para ligar um radinho na área externa.
Esse circuito também obrigatoriamente tem que ser protegido pelo DR. Circuitos com tomadas em áreas como cozinha, copas, lavanderias, área de serviço, garagem, áreas que possam ser submetidas a lavagens ou normalmente molhadas, que seja por chuva ou por você está lavando lá. Também é obrigatório proteger esses circuitos com DR. A norma ainda lembra que os DRs podem ser aplicados por ponto em circuitos ou grupos de circuitos, mas nunca com disjuntor geral, como disjuntor geral. Pois a ideia é sempre saber qual circuito está com fuga de corrente e também aplicar nos locais onde a corrente será direta com o usuário. O que quer dizer essa última estrofe aqui, essa última frase, essa última colocação? Eu posso colocar um DR para o circuito inteiro, sem problema nenhum, porém, o que vai acontecer? Se no meu quarto, se no meu banheiro, por exemplo, eu tive uma fuga de energia lá, que seja por choque elétrico, que seja por um fio desencapado que encostou na caixinha, eu vou desligar a minha casa inteira. Não vou ter energia em lugar nenhum. E toda vez que você desligar e você não resolver aquele problema lá daquela fuga, ele vai ficar desarmando. Então você vai ficar sem energia na casa inteira. O ideal, o mais indicado, não quer dizer o correto, é o mais indicado, seria um DR para cada circuito. Ou seja, eu tenho um circuito para o banheiro, um circuito para a cozinha, um circuito para as tomadas dos quartos, um circuito para a área da sala, um DR para o circuito da área da sala. Porque se desarmar, você sabe onde que está o problema. O problema está na área externa lá, está lá na área de trabalho, na área de serviço. Só desarmou da área de serviço. O resto da sua casa inteira tem energia. É uma jogada que a gente faz que a pessoa, se desarmar, você não fica totalmente sem energia, fica sem energia em determinados pontos e você sabe que aquele ponto ali que está com problema. Então, é uma maneira melhor de se fazer. Embora seja caro, porque um DR desse hoje não é muito barato. Se um disjuntor custa R$60, um DR vai custar de R$70 a R$120, dependendo do DR. Mas é um valor que, se você for colocar, uma vida vale muito mais que R$120. A gente que tem criança pequena, que sim, o ideal é colocar esse componente. Até mesmo para a gente não sabe o que pode acontecer. De repente você vai fazer uma barba lá com um barbeador ligado na tomada lá, se ele está desencapado, você não viu, você toma um choque, ou ele tem uma falha interna, descarrega esse choque em você, você pode ficar agarrado lá dentro do chuveiro, lá dentro do banheiro, pode tomar um choque, escorregar, cair. Às vezes você nem morre por causa, teoricamente, pelo choque, mas pelo tomo. Assim, mas são problemas que sim, que esse DR tenta amenizar, tenta resguardar, né? E a atuação dele é tão rápida que você não chega praticamente nem a sentir esse choque. Simplesmente o circuito desliga. Você vai saber que aconteceu alguma coisa porque desligou. Tá? É muito bacana esse circuito. A forma de ligação dele. Ele é instalado dentro do quadro de distribuição também, né? Ele não substitui o disjuntor, tá? Ele tem funções diferentes do disjuntor. Então nós temos aqui o disjuntor de entrada. A minha rede entra aqui, por exemplo, o neutro e as 3 fases. Poderia ser uma fase só, poderia ser 2 fases, pode ser 3 fases, igual aqui no exemplo. Eu coloquei aqui no exemplo as 3 fases para a gente simplificar melhor. Passa pelo disjuntor geral. Aí ele vai vir para o DR, para o meu DR. E antes desse DR, eu vou ligar eles nos DPS. Bom que esse desenho já vem até mostrando a ligação dos DPS. Então, o meu neutro, antes do DR, vou derivar ele para o meu DPS de neutro. E as fases, antes do DR, eu vou derivar para os meus DPS de fase, que são interligados à barra neutro de terra.
o meu neutro tem que ser passado no DPS, obrigatoriamente, porque ele vai comparar todas as correntes que entram com as correntes que saem, e essa corrente pode voltar pelo neutro, dependendo do tipo de ligação que você for fazer. Por exemplo, se você for fazer uma ligação 220, você vai pegar duas fases, aí ela não vai voltar pelo neutro. Mas se você for pegar uma ligação 127, obrigatoriamente você tem que pegar uma fase no neutro. Então, as 3 fases passam no DPS, no DR, o neutro também passa no DR, vai para a barra no barramento de neutro, onde vai para o circuito. As fases vai para cada circuito, né, para cada disjuntor do circuito, de cada um que você for colocar, se for para iluminação, se for para tomada, se for para chuveiro, se for para ar-condicionado, assim por diante, micro-ondas. E fica dessa forma a ligação. Muitos eletricistas não gostam de utilizar esse aqui, chama-se de dedo duro, porque ele desarma mesmo. Deu a fuga, ele desarma. Se a instalação não ficou boa, tem alguma coisa instalada errada, ele deda mesmo, não fica ligado. Então, o que o eletricista vai lá e faz? Bypassa o DR. Tira ele fora aqui e liga direto. Ou então, simplesmente mantém ele lá dentro, porque do lado de fora vai estar dando para ver ele, e pega um cabo e jampeia as fases e o neutro. Aí ele não vai desligar nunca. Mas é forma errada de utilizar ele. Outra coisa que ele faz, que às vezes o chuveiro não é compatível com o uso de DR. O chuveiro, para utilizar com DR, ele tem que ter a resistência blindada. Então, suponhamos, se o chuveiro não tem a resistência blindada, você ligou o chuveiro, ele vai desligar tudo. É outra desvantagem, não. É outra coisa que faz com que os eletricistas burlem esse equipamento. Mas o conselho que eu dou é o conselho da norma, é instalar esse equipamento e corrigir o que está fazendo ele desarmar. Porque esse equipamento aqui, ele é assim, dá uma segurança e tanto para uma residência, para os moradores. Grande parte dessas instalações que pegou fogo ultimamente, nós temos aquele museu no Rio de Janeiro, teve um prédio que pegou fogo. Se tivesse instalado esse equipamento lá, garanto para você que ele não tinha pegado fogo. Se é instalado de forma correta. Porque ele ia detectar a fuga de corrente e ia desarmar. Então, assim, ele não só protege vidros, mas protege a integridade de toda a instalação. Porque a partir do momento que ele detecta que tem uma fuga, como um cabo desencapou, encostou na carcaça, ele vai desarmar. E querendo ou não, ele vai proteger o bolso também. Porque o cabo lá desencapou. Está encostando lá com a resistência X lá na carcaça da caixinha, lá na caixinha elétrica. Geralmente ela é de metal. Ali você está transmitindo potência para a estrutura. Está tendo ponto de aquecimento. Então sua conta de energia vai aumentar. Você vai pagar mais caro por energia que você não está consumindo, você está perdendo ela. Então, esse DPS, esse DR, também detecta esse problema. Então, assim, ele tem mais vantagens do que desvantagens. Basta sabendo aplicar ele e aplicar da forma correta. Vocês têm alguma dúvida sobre esse DR? Quer fazer pergunta? Pessoal, vocês estão aí? Eu tô. Hein? Eu também tô. Bacana. Opa, também. Vou fazer uma chamada aqui, aí vocês vão pensar nas perguntas aí. Vamos fazer perguntas, vamos fazer deixa só eu falando, não, que a boca já tá seca. Vamos fazer pergunta aí, tirar dúvida. Vamos na chamada lá. Breno Trigueiro.
Demilson. Gabriel Iago. Guilherme Machado. Presente. Guilherme Tadeu. Presente. Iago. Presente. João Vitor. Presente. Luciano Adalto. Presente. Luiz Henrique. Presente. Natanael. Rodolfo Fernandes. Rodrigo Augusto. Samuel Oliveira. Presente. Tiago Augusto Muniz. Vanderlúcio Moreira. Presente. Wallace Soares. Presente. Wellington de Oliveira. Bacana aí, turma. Com a dúvida, vamos esclarecer as dúvidas. Pode passar para frente, tá tranquilo. Tranquilo, tá não, né? Mas. Você sabe, né? Tinha que ser você mostrar na prática para nós aí. É assim, aqui, essa parte teórica, de toda forma, seria em sala, tá? Eu não consigo passar isso aqui lá, não. Mas nós vamos fazer assim que liberar, a gente programar de fazer uma aula prática. A gente conseguir todos esses equipamentos, montar um circuito lá, a gente fazer toda a instalação bonitinho, com todos esses equipamentos que a gente está falando, todos esses dispositivos, para vocês verem como que é, e testar eles. Por exemplo, o DPS eu não consigo testar não, mas eu consigo testar um disjuntor, consigo testar o DR, tá? Mas a gente consegue fazer. Só esperar liberar para a gente estar... Na aula passada vocês pediram para me verificar a coordenação sobre as práticas, eu não consegui falar, na verdade eu esqueci, né? Eu peço desculpa para vocês, esqueci de perguntar para ela. Mas na próxima oportunidade eu já comento com ela para ver como que a gente pode fazer essas aulas práticas. Silene, eu penso assim, a teoria é muito importante pra gente, mas a gente ir na prática também, conhecer os materiais, conhecer as coisas, como é que funciona, é melhor, é mais fácil. Com certeza. Não, agrega muito mais, né, para o conhecimento. Sim. Você ver, instalar ele, ver como que funciona na prática, é bem mais fácil. E conhecer as peças, nome certo, material, é mais fácil. Sim, com certeza. Então vamos falar sobre a caixa de distribuição elétrica. É onde a gente coloca todos os equipamentos que nós falamos, nós vamos colocar dentro dela, dentro dessa caixa. De acordo com a norma NBR 5410, toda instalação elétrica deve conter no mínimo um quadro de distribuição de circuito, ou QDC. A caixa de distribuição, mais conhecido como quadro de distribuição de circuito, QDC, é sem dúvida uma das partes mais importantes em uma instalação elétrica, pois é ela pelo quadro de distribuição que passa toda a energia da instalação. O quadro de distribuição é responsável por conter todos os dispositivos de proteção necessários e, como o próprio nome diz, ela tem o objetivo de distribuir todos os circuitos para os pontos utilizados na instalação.
para garantir a segurança e o bom funcionamento. Além disso, a caixa de distribuição evita defeitos e acidentes dentro da instalação. Então, a Ô, caixa de Leri, mas distribuição... Oi. qual que é a segurança que a caixa, essa caixa tem? Porque eu falo assim, ela é só para instalação, não? Instalação do disjuntor e tal. Sim, mas se você não tem ela, onde você vai pôr esse disjuntor? Aí Ah, tá. fica um É porque eu ponto, suponho, comprei, eu pus uma da Tigre, sabe? sim, Eu pus uma da Tigre lá e você tá falando aí que é mais, tipo assim, aquela da Edin, né? Din. sim, a norma DIN é o que tem o É, trilho lá dentro, lá para você isso, configurar o disjuntor. É, isso, isso, por isso foi hoje em dessa. dia, antigamente tinha os NEMA, né? Hoje em dia não está utilizando isso mais não, aqueles disjuntor Nem preto. meus que esse preto, né? Isso. O tempo de resposta dele é muito alto, muito perigoso utilizar ele. Então, assim, quando a gente Tá vai doido aí. utilizar, Aqueles lá com você, você com Deus já faz força pra caralho pra desarmar e ó, armar eles. que esse lá é complicado. Esse aqui é muito sensível, então, assim, protege muito mais a instalação. E é Não, uma questão tranquilo. a questão de segurança, a questão de organização, né? Que ele traz para a instalação, e ali tá todos os comandos. Tá tudo protegido, tá tudo ali. Você identifica ele certinho, você sabe qual que você vai desligar para você mexer. Ah, eu preciso trocar uma lâmpada. Você vai desligar o circuito de lâmpada, você vai lá, pode mexer sossegado, É. sem problema nenhum. Não, Então, assim, lá em casa eu fiz isso. Aí, quer dizer, eu ajudei os meninos lá a mexer, lá, os eletricistas a mexer lá, colega aham, meu. Só que igual esse da Tigre, vem uns adesivos, entendeu? sim, Os adesivos pra você colocar chuveiro, lâmpada, igual você falou. Igual eu tô acabando de fazer lá, acabando Ah, tem tomada, tinha que colocar 20 ampere e tal. Aí tá isso. faltando uma tomada pra mexer. Aí eu vou lá e desarmo, entendeu? Vou e mexo tranquilo. Ué, essa é a função do quadro de distribuição. Além É, da é bacana. proteção, de proteger os equipamentos de proteção, tem com eles lá dentro fica fácil de você distribuir, É, desligar o circuito. é tranquilo, porque eu coloquei um disjuntor para iluminação, tomada, cozinha e banheiro. Sim. Aí sim, fica tudo num lugar só, né? Imagina se você tivesse um saco E, lá no banheiro, você coloca o disjuntor, lá na cozinha você coloca outro, lá no seu quarto você coloca outro. Fica. é, A instalação não fica segura, não fica bonita. Aí você colocando tudo dentro do QDC, você sabe se deu algum problema, você sabe onde você vai primeiro. Eu vou lá no QDC ver se desarmou. Aí dali você sabe, pode, não, desarmou só esse circuito, não, desarmou geral. Aí você já sabe aonde você vai começar a procurar. Os circuitos contidos, né, nas caixas de distribuição são devidamente separados, como por exemplo circuitos de iluminação, circuito para tomadas de uso geral, as TUG, né? Os circuitos individuais para tomadas de uso específicos, que é as TUI, e de forma que todos os circuitos possuem uma potência máxima a ser dissipada. Os circuitos que se encontram dentro da caixa de distribuição devem estar todos devidamente identificados, para garantir a segurança do profissional que irá realizar a manutenção, ensaios, inspeção no QDC e dos usuários da instalação. Então, tem que estar devidamente especificado o que é cada circuito, tem que estar bem dimensionado o circuito, para garantir uma segurança. Bem montado, porque tem uns quadros de distribuição que eu vou falar para você, dá até medo de mexer neles. Você abre eles assim, eles caem, fiação caindo para fora. Aí quando você pega um quadro assim bem distribuído, igual esse aqui que está aqui, o anterior, esse aqui também está bem distribuído, que nós temos os barramentos de terra, temos barramento de neutro, o DR, temos disjuntores, aqui faltou o DPS, mas tá bem instaladinho. E faltou um disjuntor geral aqui também. Mas provavelmente essa caixa aqui é uma caixa secundária, por isso que não tem o DPS nem o disjuntor geral. Deve estar em outra caixa. Como ela é externa, deve estar protegendo algum circuito específico. Agora esse tipo de quadro aqui
pode ser encontrado em residência, geralmente em mansão, né? Tem essa quantidade de circuito, mas é mais comum encontrar delas em indústria. Elas podem ser utilizadas dessa forma, desse formato de instalação, onde você tem as 3 fases ligadas, né? Que tem a fase R, a fase S e a fase T. E é equilibrado, né? A ligação delas. Então, vai um disjuntor. Esse disjuntor aqui pega a fase A, a fase B. Esse aqui, se for a fase R e a S. Esse aqui vai pegar a R e a T. E assim por diante. De forma que você não sobrecarregue uma fase só. Esteja sempre equilibrada as fases. De acordo com a norma NBR 5410, não existe muita restrição em relação ao local de instalação da caixa de distribuição. Sendo assim, a única exigência para o QDC é que elas não sejam instaladas em locais que o quadro de distribuição de força, QDF, fique trancado, ou seja, de difícil acesso. Fora essas situações, o quadro de distribuição pode ser instalado em qualquer local, de acordo com a norma. Abaixo mostra a imagem de uma planta baixa com as devidas indicações dos locais que podem ou não ser instalado o quadro de distribuição. No quarto não é aconselhado instalar o quadro de distribuição, porque, suponhamos de noite, desarmou. Você dorme nesse quarto de carro. Ou tem alguém dormindo aqui. Você vai ter que entrar dentro do quarto para acionar os disjuntores, para verificar, né? Geralmente dentro do quarto se coloca o guarda-roupa, geralmente você vai colocar o guarda-roupa bem na frente do quadro, então você não vai ter acesso a ele. Então dentro do quarto não é aconselhável colocar, então nós temos 2 quartos que não é aconselhado. Dentro do banheiro muito menos, por causa da umidade. E suponhamos, se ele desligar, principalmente outro chuveiro, você está tomando banho, aí ele desliga, você está todo molhado, você vai abrir o quadro e vai querer ligar ele. Aí está uma chance muito grande de você tomar uma descarga elétrica e vir até morrer. Então não é aconselhável, não pode colocar dentro do banheiro, na verdade, não pode colocar. Dentro dos quartos não é aconselhável, dentro do banheiro não pode. Os lugares mais apropriados: corredores, na copa, na cozinha também pode. Sempre observar o local dele aqui, é onde você vai colocar, por causa de água também, né? Cozinha é um lugar que a gente lava muito. A área de serviço é a mesma coisa. Você procurar um lugar mais longe das torneiras, mais longe de onde tem água. Geralmente quando eu instalo, eu procuro instalar em corredores e próximo do banheiro e da cozinha, porque são locais onde tem maior incidência de carga, né? O banheiro tem um chuveiro que consome muito. Cozinha você tem um forno elétrico, tem um micro-ondas, tem um forno batedeira, tem que punhar de coisas. Às vezes algumas casas tem aquecedor da água. Então, quanto mais perto você colocar o quadro dos locais que consomem mais energia, melhor para você, porque a bitola desse cabo serão mais grossas e, consequentemente, você vai ter que gastar mais com esse cabo. Você acaba economizando colocando ele próximo. E próximo e mais central possível. Eu, nesse caso aqui, eu colocaria esse quadro desse lado de cá, do corredor. Estou próximo do banheiro, beleza. Próximo da cozinha, beleza. E estou praticamente no centro de todos os outros cômodos. Então, eu puxaria aqui do medidor uma tubulação até o quadro. Daqui eu mandaria uma tubulação para o banheiro, uma tubulação para o quarto, outra para esse quarto, que poderia atender a área de serviço, uma tubulação para a sala, para a copa, que atenderia essa sala, e uma tubulação para a cozinha. Eu faria mais ou menos dessa forma. Ficaria bem distribuído, não sobrecarregaria as tubulações, ficaria fácil de passar, e o quadro estaria no ponto central de tudo. Tranquilo, pessoal?
Alguma dúvida sobre o quadro? Algum comentário? Por enquanto, tranquilo. Vamos falar um pouco sobre o sistema de aterramento. O sistema de aterramento consiste em um eletrodo introduzido no solo e interligado por cabos nos painéis de energia ou nos equipamentos de proteção. Esses equipamentos de proteção poderia ser o DR, né? O DPS, na verdade, desculpa. E nas tomadas existem 3 pinos, né? Vou voltar na tomada aqui. Na tomada existe o neutro, a fase e o terra. Estaria ligado aqui que muitos equipamentos já vêm com esse pino que ele mesmo faz a proteção dele. Quando vem a descarga, a descarga pode passar por todas as proteções que você colocou e chegar no seu equipamento. Mas ele tem uma proteção que ele escoa esse restante esse excesso de corrente para o terra. Pode ser constituído por uma única haste ou por um conjunto de hastes interligados ou pelas armações metálicas de uma edificação. Um dos elementos mais importantes de um sistema de proteção. Tem como função principal escoar carga acumuladas na carcaça dos equipamentos para a terra, evitando que o usuário receba uma descarga elétrica. Tem a função de facilitar o funcionamento de outros dispositivos de proteção e proteger o usuário contra descargas atmosféricas, desviando o surto de tensão para um caminho alternativo à Terra. Outra função do aterramento é eliminar interferências eletromagnéticas nos equipamentos. Então, basicamente, a função do aterramento. Vem uma descarga elétrica pela rede elétrica, né? Nesse caso, ele vai pegar esse excesso de tensão que veio pela rede elétrica, passou pelo DPS, o DPS descarregou para o terra, vai jogar ele para o solo, por isso que ele chama terra, porque ele é fincado no terra, então o caminho natural da energia é ir para a terra, né, para escoar. Então, assim, levar esse excesso de energia para a terra, com segurança, né, onde você não vai ter acidente, não vai ter queima de equipamentos, não vai ter choque elétrico. Outra função dele é proteger as pessoas de equipamentos defeituosos, né? Por exemplo, computador é danado para dar choque. Até que o notebook hoje em dia tudo é plástico, mas aqueles gabinetes antigos, esse é danado para dar choque. Não liga o terceiro pino dele, aí dá uma fuga de energia, aí fica lá a carcaça dele fica energizada. Aí você vai encostar nele, você toma um choque. Oi? Mas esses padrão que a gente compra aí e instala isso, dá aterramento, beleza? Não dá? Dá. Dá o aterramento suficiente. Porque você tá, quando você compra ele tá mais ou menos 1,50 m. 1,50 m. Acho que 1,50 m no solo, para baixo. 1,50 m, é 1 metro e pouco, 1,10 m, acho. 1,20 m. Uma coisa assim. É no máximo 1,10 m que eles colocam. Que você enterra. Eu acho que coloca... não. O ideal é você fazer um aterramento fora aquele. Tá? Mas se não tem condição, é preferível você utilizar aquele. O certo era uma haste, né? Isso, você fincar uma haste e fazer a medição. Porque às vezes uma haste também não dá, dependendo do solo, uma haste só não dá. Eu finquei 3 hastes lá na Água Viva e deu uma resistência de 400 ohms. Então eu tive que fincar mais 8 para dar próximo de 50. Mas mesmo assim eu não consegui zerar ela não. Tá? Então assim, a gente tem que... O ideal é fazer e medir. Vou fazer um aterramento, fincar uma haste aqui, é isso mesmo. Não funciona assim não. Você tem que fazer, medir. Deu alto? Finca mais uma. Deu alto? Finca mais uma. Deu alto? Finca mais uma. Até chegar ao mais... Eu penso assim também da haste, eu acho que era melhor, porque tem muita casa que acontece aí de queimar
os eletrodomésticos do povo. Hein? Tá, mas aí o que acontece? A maioria das casas não tem aterramento. O aterramento tá só lá no padrão. Nem aquele do Só lá padrão no- eles não utilizam. Ah, Isso assim, pode. eu falo até mesmo de instalação nova. Dessas casas novas que eles fazem. Não interliga. Não leva o aterramento até Essas, dentro do quadro de distribuição. essas casas populares mesmo, fica só em cima da laje. Sim, não, nem chega lá. Muitas vezes nem chega. Infelizmente, nós não temos uma fiscalização. Igual tem para a engenharia civil, chega lá, o engenheiro tem que ir lá fiscalizar. Ou na Caixa, quando você vai fazer um financiamento pela Caixa, a Caixa vai lá, fiscaliza o imóvel. Só que fiscaliza a parte civil. A parte elétrica, eles não querem nem saber, não. Tá, acendeu a luz, tá bom. Simples assim. Não pensa Ah, no problema que pode ter gerando depois. beleza. Beleza? Então, assim, o que eu Beleza. aconselho é, se tem espaço para você fazer o aterramento, faz e aterra o aterramento já existente. Você não pode colocar circuito separado, não. A não ser que tenha uma distância X, uma distância boa entre esses aterramentos. Mas o ideal é você interligar. E medir. Se pôs duas hastes lá, mediu, deu próximo de zero, bacana. Antigamente a norma de aterramento falava que o aterramento tinha que dar menos de 5 ohms. Só que é difícil mais você chegar a menos de 5 ohms. Então você pega um solo pedregoso, chega de jeito nenhum. Você vai fincar 15 hastes lá e vai estar dando 15, 20 ohms ainda. Então assim, é complicado. Dentre as formas de ligação de um aterramento, os mais utilizados em residência são os tipos TNC, TNCS e TT. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um. No tipo TT, as massas da instalação são interligadas a hastes de aterramentos distintas da haste de aterramento da alimentação. Desse tipo de ligação normalmente é utilizado em residência onde o aterramento da alimentação está longe da resistência. Ou seja, lá no padrão, esse aqui é o seu padrão. Vamos supor que aqui é o seu padrão. Está chegando às 3 fases. Obrigatoriamente no padrão CEMIG, quando a gente vai ligar, você tem que fazer um aterramento no padrão. Ou quando o padrão já é pré-formado, você já compra ele pronto, a própria haste dele fincada no chão já caracteriza um aterramento. Só que aí você tem que interligar esse neutro a esse terra. Lá tem um parafuso lá dentro da caixa de medição, que você passa o neutro, parafusa ele lá. Descasca ele e parafusa ele. Então você está aterrando o neutro. Esse neutro vai seguir a sua instalação inteira. No tipo TT, em cada equipamento você vai ter um aterramento separado, desde que eles estejam longe. Tanto do seu padrão, né, do seu terra da rede, quanto dos dois terra. Porque se eles estiverem próximos, obrigatoriamente você tem que interligar eles. Porque existe a gente fala tensão de passo, que se cair uma descarga elétrica aqui, essa haste vai induzir uma tensão elétrica nessa aqui, a corrente vai voltar ao contrário. Se tiver alguém caminhando próximo a essas duas hastes, ela vai sofrer uma descarga elétrica. Tá? Então, por isso que a gente tem que interligar. Tem que garantir que está longe para poder fazer o aterramento separado. Se tiver um aterramento próximo, você tem que obrigatoriamente interligar esses aterramentos. Entendido essa parte? Sei. Aqui, Entendido. vou passar para o outro aqui. No tipo TNS, ou seja, fica fácil da gente... a gente pode, para ficar mais fácil vocês lembrar, TT, terra-terra, são terras separadas, são dois terras. 2 ou 3 terras, né? TT, terra-terra. O TNC, terra e neutro comum. Então, eu tenho o meu padrão, eu não tenho como fazer aterramento. Então, o que eu faço? Eu utilizo o meu neutro como aterramento.
é muito comum achar isso aqui funcionando, em funcionamento, tá? Principalmente em residência. Às vezes é muito longe para você levar o aterramento, aí o pessoal geralmente utiliza o próprio neutro como aterramento. Não é tão aconselhável, mas é utilizável. É melhor do que não utilizar. O condutor terra, no TNC, né, o condutor terra é conectado ao conector neutro, tendo as funções de neutro e condutor de proteção combinados ao longo da instalação. Então, ao longo da instalação toda, ele tem a mesma função, tanto quanto terra quanto neutro. No tipo TNCS, terra e neutro comum em parte separado. O que significa? O conector terra é conectado ao conector neutro, tendo as funções combinadas em um único condutor, em parte da instalação. Então, eu tenho aqui o condutor terra e neutro combinado em parte da instalação. Porém, esses indivíduos têm um condutor neutro e um condutor de proteção ligados às duas. Então, em um determinado ponto, a gente separa ele do terra e faz a ligação da massa. Utiliza como neutro, utiliza como terra, depois da separação. Dentre os tipos citados acima, o mais aconselhado de ser utilizado é o sistema TT, onde se encontra uma proteção para o condutor neutro e a proteção independente às massas dos equipamentos. Devemos ressaltar que só a utilização do aterramento não é o suficiente para assegurar danos provocados pelos fluxos de tensão. Devemos adotar outros dispositivos de proteção, como os disjuntores, os DPS e o DR. Então, ou seja, de tudo que nós falamos aqui, para que você tenha uma proteção eficaz na sua instalação, você deve utilizar o conjunto, não o item separado. Você tem que utilizar o aterramento, utilizar o DR, tem que utilizar o DPS, tem que utilizar o disjuntor. E as fiações também têm que ser mencionadas de acordo com as cargas. Ok? Certinho. Terminou na hora certinha, 8h40. Calculado. Ponto. Mas aí, pessoal, se tiver alguma dúvida, pode perguntar aí que a gente vai tirando dúvida. Como é que foi a aula hoje? Aqui de casa aqui, se teve algum problema, algum barulho aí que vocês estão incomodando? O que precisa melhorar? Foi tranquilo. Tranquilo. Viu, né? Beleza. Tem nada anormal e diferente, não. Tô em casa, lá no teoria, mas Normal, né? Mas bacana então, turma. Se tiver dúvida, pode perguntar. Ah, tá. Então, pessoal, até a próxima, então. Boa noite para todo mundo. Boa noite, professor. Falou, boa noite, Leandro. Boa noite, turma. Boa noite, pessoal. boa noite. Até mais. Mais.